Pra rapaziada e pra todo mundo, na verdade, a gente vai fazer uma revisão. Quando eu começo a aula, mano, aí eu vou começar sempre pelo início. E o início é isso aqui. Se ligou? Pessoal, se liga. Quando a gente falou sobre morfologia, o início, a introdução do estudo da língua portuguesa, pra gramática pelo menos, a gente começa por morfologia. Tranquilo? Morfologia é o estudo das classes das palavras. Tranquilo? Vamos lá. Morfologia, ela é dividida em 10 classes gramaticais. Tranquilo? A gente pode chamar as 10 classes de variáveis e invariáveis. De boa? Olha só. Morfologia, estudo das classes de palavras. Primeiro, ela é dividida em 10 classes. As 6 variáveis e as 4 invariáveis. Mano, pessoal aqui, ó. Acho que horas são? 10h40. Valeu, valeu. Pessoal, se liga só. Se eu estou falando de uma classe que é invariável, elas não vão variar nem de gênero, nem de número. Elas vão ficar sempre no singular. Se ligou? E só são 4 palavras que são invariáveis na língua portuguesa. As invariáveis, que eu posso chamar, primeiro, as conjunções. As conjunções são invariáveis. Um exemplo de conjunção, o embora. Outro exemplo, o mas, o portanto, contudo, todavia. Essas palavras são invariáveis. Por que invariáveis? Eu posso colocar o portanto no plural? Portantos. Existe? Não existe. Eu posso colocar embora no plural? Emboras? Não existe. Por isso que elas são invariáveis. Outro tipo de palavra que são invariáveis. As interjeições. Interjeições são frases de sentimento. Por exemplo, você bate na quina da porta e você claramente fala, depois de um palavrão, ai. Ou então, ui. E por aí vai. Isso aqui eu posso colocar no plural? Não posso. As interjeições são palavras sentimento, ou são frases sentimento. De boa? Outra palavra, preposições. Aqui temos uma lista das preposições essenciais. Quais são as preposições essenciais, cabeça? A, até, após, com, bora. de, em, para, por, perante, sem, Sobre. Mano, pronto. As preposições essenciais têm uma lista. E você precisa gravar essa lista, sacou? Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre, traz. Essas são as preposições. Tempo. As mais essenciais ainda. Mnemônico. Para, a, de, com, por, em. Fala tudo junto aí. Para decomporem. Acabou. Essas preposições são que cai toda a prova. Quer ver uma coisa? Olha só. Se eu colocar a palavra, o verbo necessita. Se eu perguntar que tipo de preposição existe aqui? Quem necessita? Necessita de alguma coisa. O de tá aqui? Sacou? Entendeu? Outra. Precisa. Quem precisa? De alguma coisa. Tá aqui? Sacou a ideia? A palavra acesso. Quem tem acesso? Tem acesso a alguma coisa. Tá aqui? Sacou? Quem vai? Vai ou a algum lugar ou para algum lugar. Tá aí? Então, esse conjunto aqui de preposições sempre vai aparecer. E são as mais essenciais. Quais são as preposições essenciais para decomporem? Se ligou? Para a decompor em. Agora, tenta colocar elas no plural. Não vai. Para as, não vai. Essa é a razão de ser invariável. Essa é a razão de ser invariável. Preposições. E, por fim, os advérbios. Mano, os advérbios trazem a ideia de circunstância.
circunstância de tempo, circunstância de lugar, circunstância de dúvida. Quer ver uma palavra que muita gente não sabe? Oxalá. Oxalá. Palavra Oxalá. Vem de que idioma? Da África? E aí? Quer ver uma coisa? Essa palavra não vem nem da África, mano. Essa palavra vem da Espanha. Essa palavra vem da Espanha, do espanhol. Ojalá. Isso... Pronto. Também, mano. Mas em sua essência, aqui vem da Espanha. Oxalá. Oxalá da ideia de quê? Dúvida. Eu aprendi também. Senão eu teria já falado em sala de aula. Pronto, mano. Dá uma circunstância. Circunstância são os advérbios. Pronto. Oxalá é uma circunstância de dúvida. Oxalá eu iria dar aula. Sabe qual é a ideia? Talvez eu vá dar aula. Se ligou? As ideias de dúvida. Oxalá. Sabe qual é a ideia? Mano, e outra coisa. Por que são invariáveis os advérbios? Por exemplo, um advérbio de tempo. Ontem. Eu consigo colocar no plural? Ontens. Amanhã. Amanhãs? Não. Se ligou? A não ser que ele esteja substantivado. Eu poderia colocar assim, ó. Os amanhãs são bonitos. Se ligou? Agora rolou uma substantivação. Eu vou falar sobre isso. Tranquilo? Só que os advérbios são invariáveis. Só que além das invariáveis, tem o quê? As 6 variáveis. A primeira classe gramatical que é mais importante. Qual é? Verbo? Não. É aquele que dá nome a todas as coisas. Qual é a classe gramatical que dá nome a todas as coisas? Substantivo. Então, uma das classes gramaticais mais importantes é o substantivo. Mano, substantivo. Aquele que qualifica o substantivo, que dá a ideia de característica, o adjetivo. Agora percebe por que eu estou falando que essas são variáveis. Eu não consigo colocar essas aqui no plural? Cadeira, cadeiras. Belos, era belo, bela, belos e por aí vai. Porque são variáveis. Tanto varia quanto gênero, quanto a número. O que acompanha o substantivo? Sempre vai acompanhar, mano. E anota. São os... então as invariáveis também não pode estar no masculino nem feminino, né? Não. Só vai ser isso e acabou. Se ligou? Artigo. Sempre vai acompanhar esse cara aqui, ó. Sempre. O substantivo. Uma classe gramatical que trabalha para os nomes. Uma classe gramatical que trabalha para os nomes. Pronome. Por isso que vem o nome de pronome. Porque eles trabalham para quem? Pronome. Eles são pronome. Se ligou? Pronome. Uma classe gramatical que dá a ideia de fenômeno da natureza, que pode ser conjugado. Qual é? Os verbos. E os verbos não podem ir para o plural? É por isso que está na classe dos variáveis. Outra. Aquela que quantifica. 1, 2, 3, 4, 5. Numeral. Isso aqui é a base de tudo, irmão. Se ligou? Se você compreender isso aqui, quando você chegar na sintaxe, você vai ver que é tudo lindo. Por quê? Se liga. Falar só sobre sintaxe. Qual é a função sintática do substantivo? Núcleo. Núcleo de quê? Pronto. Aí se liga, mano. Nem sempre o substantivo vai ser núcleo do sujeito. Ele pode ser também um núcleo do objeto direto, do objeto indireto. Se ligou? Então o substantivo sempre vai ser o quê? Em sua essência, núcleo. Núcleo de quê? Da função sintática que ele estiver exercendo. Vou te mostrar. Ayrton comprou um carro belo. Ayrton comprou um carro belo. Vamos lá. Morfologicamente. Primeiro, análise morfológica. Eu só quero saber o que cada palavra é. Ayrton é o quê? Não. Substantivo. Porque é o nome de uma pessoa. Comprou.
verbo, e nesse caso aqui é um artigo indefinido. Artigo. Carro, não está dando o nome de um item, substantivo. E belo, não está caracterizando? Adjetivo. Pronto, quando eu fiz isso aqui, eu fiz o quê? Análise morfológica. Tranquilo? Agora a gente vai fazer análise sintática. Quem é que comprou? Ayrton agora é o... Percebe que o substantivo ele também pode ser o substantivo e também vai ser o sujeito. Quem compra, compra. Verbo transitivo. E lá eu vou explicar também, viu, mano? É um verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Primeiro, porque ele pede um complemento e esse complemento é sem essas palavrinhas aqui, ó. Parar de compor. Se é um complemento sem aquelas palavras, é um complemento direto. E o seu complemento vai ser esse aqui, que é o... E carro, porque ele é o substantivo. Se ligou? Todo substantivo vai ser o quê? Núcleo. Núcleo do quê? Da função sintática que ele estiver exercendo. Aqui não é o núcleo do sujeito não, perdão. Que função sintática é essa aqui? Então é o núcleo do objeto direto. Sacou a ideia? Vamos lá. Adjetivo. O adjetivo tem duas funções sintáticas. Quais são? O adjunto adnominal ou predicativo do sujeito ou do objeto. Se ligou? Quando a gente está falando do adjetivo, ele tanto pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito ou do objeto. Se ligou? E eu vou explicar. O adjetivo, ele pode ser duas coisas. Aqui serve como revisão, viu, rapaziada? Adjetivo, adjunto adnominal. Aqui pode ser um predicativo. Cabeça, você. Quando é que ele vai ser adjunto adnominal, mano? Quando ele estiver junto. Vamos fazer melhor quando ele estiver dentro da mesma função sintática. Mano, olha só. Ele vai ser adjunto adnominal quando estiver na mesma função sintática. Função sintática. Vou botar assim, ó. Do seu substantivo. Beleza? Ele vai ser adjunto adnominal quando estiver na mesma função sintática que o seu substantivo. Predicativo. Se ele está dentro da mesma função sintática, quando estiver na mesma função sintática, o predicativo vai ser fora. Quando for predicativo. O pós-posto e o anteposto? Também, mas não por isso. Se ligou? Eu vou mostrar. Se o adjunto adnominal é quando estiver na mesma função sintática, o predicativo, quando estiver fora. Fora de quê? Da função sintática de quem? Do seu substantivo. Ó, mano, se liga. O gato lindo subiu a casa. O gato é lindo. Vamos fazer análise morfológica. O que está acompanhando de um substantivo. Esse o vai ser sempre artigo. Massa. O gato já é uma palavra que está caracterizando seu substantivo. Adjetivo. Subiu. Verbo. Artigo. Casa. Substantivo. Agora vamos fazer análise sintática. Quem é que subiu a casa?
tudo isso aqui, ó. O gato lindo é o nosso sujeito. O substantivo, esse adjetivo que está dentro da mesma função sintática, ou seja, esse adjetivo não está na função sintática de sujeito. Se esse adjetivo estiver na mesma função sintática do seu substantivo, que está, é um adjunto, se ligou? É um adjunto adnominal. Todo artigo, sem exceção, sempre será o quê? Adjunto adnominal. Sempre. Bota na cabeça, isso aqui é absoluto. Todo artigo sempre será o quê? Adjunto adnominal. Agora, olha que viagem. O gato é lindo. O vai ser o quê? Morfologicamente? Artigo. Gato é verbo. Lindo, adjetivo. Temos outro adjetivo. Quem é que é lindo? O gato é o nosso sujeito. Pergunta. Esse lindo não está caracterizando o gato? É um adjetivo. Agora, esse adjetivo está dentro do sujeito ou fora? Sacou a ideia? Esse adjetivo aqui está dentro do sujeito? Não. Agora está fora. Se está fora, ele é um adjunto adnominal ou um predicativo? Predicativo. E se está caracterizando um sujeito, é o predicativo do... Se ligou? Porque isso aqui... Mano, eu poderia colocar um verbo intransitivo aqui. O gato morreu. O gato morreu lindo. Se ligou? Preste bem atenção, mano. Isso aqui é tipo 1 mais 1. Se liga. Subiu a casa. Quem é que subiu a casa? Tudo isso aqui, ó. O gato lindo. O gato lindo, tudo é o sujeito. Percebe que lindo tá dentro desse sujeito? Tá ligado? Se tá dentro do sujeito, ele só vai ser uma coisa. Adjunto adnominal. O gato é lindo. Quem que é lindo? O gato. Isso aqui é o nosso sujeito. Lindo não faz mais parte do sujeito. Ele está fora. Mas está caracterizando esse substantivo? Tá, pô. Quem é que é lindo? O gato. Mas está dentro ou fora? Está fora. Se está fora, só pode ser uma coisa. Predicativo. E nesse caso, predicativo de quem? Do sujeito. Se ligou? Por que eu estou falando isso, mano? Porque temos um verbo de ligação. Saca só. O velho morreu triste. O velho morreu triste. Vamos fazer análise morfológica aqui rapidão. O vai ser o quê? Artigo. Nesse caso, o velho é o substantivo. Morreu, verbo. Triste, adjetivo. Por que adjetivo? Não está caracterizando o velho? Sacou? Massa. Vamos fazer agora análise sintática. Quem é que morreu? O velho é o nosso? Morreu é um verbo de ligação agora? Quem morre? Morre. Acabou. É um verbo Triste não é a característica desse velho? Me diga uma coisa. Essa característica está dentro do sujeito ou fora? Está fora. É um adjunto adnominal ou um predicativo? Predicativo, porque está fora. Isso aqui é um predicativo. E predicativo de quem? Do sujeito. Mesmo tendo um verbo transitivo. Se ligou? Tranquilo, cabeça? Massa. Função sintática do artigo. Todo artigo é adjunto adnominal. Função sintática do artigo. Todo artigo é adjunto adnominal. Tranquilo? Pronome. Aqui vai ter uma infinidade de pronomes. Eu nem falo por agora, tá ligado? Eu só falo depois. Temos pronome relativo, temos o pronome demonstrativo, temos os pronomes oblíquos átonos, temos os pronomes oblíquos tônicos e por aí vai. Uma caralhada de pronome. Os verbos, a gente já está falando. Numeral, aqui tem um numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Sacou? Numeral ordinal, aquele que ordena. Primeiro, segundo, terceiro. Cardinal, aquele que só conta. Cardinal, aquele que conta. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicativo. Multiplicativo é dobro, triplo, quádruplo. Fracionário, 1/3, 1/4, 1/5. Se ligou? Vamos lá.
Conjunções, preposições, interjeições e advérbios. Aqui a gente também falou. Deixa eu ver. Só vou complementar aqui, ó. Mano, uma função do artigo, que é tipo um poder, um superpoder, é o seguinte. O artigo, ele pode derivar uma palavra. Olha só, o artigo pode substantivar qualquer classe de palavras. Ou seja, se eu perguntar para você, ó, cortar. Cortar é que classe gramatical? Não está dando a ideia de ação? Verbo. Se eu colocar um artigo aqui, ó, o cortar, ainda é verbo? Não. Agora, o cortar agora virou? Por que substantivo? Porque o artigo substantivou essa classe. O artigo pode substantivar qualquer classe de palavras. Caiu na prova, a última prova da IOUP. Se ligou? Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? Acontece quando uma classe gramatical muda para outra sem alterar a forma de escrita. Dá um exemplo aí. Se eu falar para você, perguntar para você, a palavra monstro. A palavra monstro é que tipo de classe gramatical? Substantivo. A palavra monstro é substantivo. Por que monstro é um substantivo? Porque nomeia um ser. Nomeia um ser. De boa? Pronto. O monstro correu. Quem que correu? O monstro. Nesse caso é o substantivo. Ele está ficando monstro. E agora? Percebe que monstro agora está caracterizando como é que ele está ficando? Se caracterizando, mudou de monstro, que era o substantivo, agora virou isso, que é derivação imprópria. Vai cair na prova da IAUP de vocês? Vai. De boa? Tanto pode ocorrer com o uso do artigo, quanto pode ocorrer de forma isolada. Eu precisei do artigo aqui? Não. Mas virou de substantivo para adjetivo. Concordância verbal. Aqui só o último ponto para a gente se sair. Tranquilo? Se liga. Concordância verbal. Irmão, você lembra que eu falei sobre o substantivo? Que sempre vai ser núcleo. Núcleo da função sintática que quer dizer. Tem uma função sintática que é chamada de sujeito. De boa? Quando a gente está falando de concordância verbal, a regra geral é que o verbo concorda com o substantivo. E esse substantivo vai estar na função de quê? De sujeito. Se ligou? Os gatos comeram a ração. Quem que comeu a ração? Os gatos é o nosso sujeito. Pergunta. Gatos está no plural ou está no singular? Plural. Se está no plural, eu posso colocar o verbo no singular? Não, porque o verbo deve concordar. Se deve concordar é comeram. Os gatos comeram a ração. O cachorro e o gato comeu a ração. Quem que comeu a ração? O cachorro e o gato. Aqui é o que a gente chama de sujeito. Se temos dois ou mais núcleos, sujeito composto. Mano, aqui é sujeito simples. Por que sujeito simples? Apenas um núcleo. Sujeito composto. Dois ou mais núcleos. Quem é o núcleo aqui? Que é o substantivo? Cachorro é um primeiro núcleo do sujeito. E gato, segundo núcleo do sujeito. Se temos dois núcleos, é um sujeito composto. A regra geral é que um sujeito composto... Esse sujeito está antes ou depois do verbo? O sujeito está antes do verbo. A gente chama de sujeito anteposto. Tranquilo? Sujeito anteposto ao verbo. Aqui, vocês podem anotar concordância obrigatória. Como assim concordância obrigatória? Vou explicar. Aqui, mano, não é nem com o mais próximo. Aqui vai ter que concordar com os dois. Sujeito composto, anteposto ao verbo, a concordância é obrigatória. Concorda com os dois. Se temos dois, e aí vai ficar no plural, mano. Comeu não. O cachorro e o gato comeram a ração. Concordância obrigatória. Com quem? Com os dois. De boa? Quando eu falar agora, comeu a ração ou comeram a ração o cachorro e o gato. O cachorro e o gato está antes ou depois do verbo? Agora a gente tem um sujeito pós-posto. Se liga. Sujeito pós-posto. Pergunta. Quem que comeram a ração? O cachorro e o gato. Sujeito simples ou composto?
Sujeito composto. Esse sujeito composto está antes do verbo ou depois? Sujeito agora está pós-posto ao verbo. Nesse caso, em um sujeito composto pós-posto, aqui a concordância facultativa. Como assim concordância facultativa? E eu explico. Exatamente, concordância facultativa. Aqui nesse caso, ou eu posso concordar com o mais próximo, com o cachorro, ou eu posso concordar com os dois. Se ligou? Só lembra dessas palavras em concordância verbal. Que temos a concordância facultativa, só que vai ser facultativa quando? Quando estiver pós-posto. Se estiver anteposto, concordância obrigatória. Agora, pulo do gato. Se eu colocar os cachorros no plural? Vai ser obrigatório. Os cachorros. Se liga. Percebe que eu coloquei no singular porque o cachorro estava no singular? Se eu coloco agora no plural, a concordância não se torna facultativa. A concordância se torna obrigatória. Porque logo o primeiro já veio já no plural. E o primeiro, o mais próximo, já está no plural. Então só posso utilizar o quê? Comeram. Agora, professor, se o gato estivesse no plural e o cachorro estivesse no singular. Pronto. Aqui eu poderia colocar o comeu, sem problema. Porque o primeiro ainda está no singular. Mais próximo. Com mais próximo. Aqui eu fiz um apanhado muito geralzão, tá ligado? Muito geralzão. Nas próximas aulas, no finalzinho, eu sempre dou as apanhadas pra gente relembrar. Tranquilo? Espero que você tenha anotado aí, tirado foto. E isso é bom. Pode tirar, pode tirar.